Então nós já fixamos as simetrias. Aí trabalhamos o setor eletrônico, né? A gente fez uma réplica só, fez uma espécie só, fizemos só o elétron e o seu neutrino, e depois fizemos as réplicas do Boole e brutal. Agora vamos entrar no setor Higgs, né? Então a gente está aqui na discussão, na nossa simetria, a gente pode chamar, né? Ou a gente tem SO2 left, o Boole right, ou se a gente quiser, a gente pode adotar a versão do SO2 associada aos pinos isotópicos, SO2I, e o 1 a gente associa com a hipercarga Y. Né? Então a gente já fixou a simetria, e a gente agora vai introduzir o setor de Higgs. E aí o que a gente sabe, né, vamos colocar, o que a gente vai já usar de discussões precedentes, de outros cursos até, é que nós precisamos, por que nós precisamos de um setor escalar? Então, na aula passada, a gente já trabalhou um pouco essa questão, né? A gente viu que a gente precisava, a massa fermiônica, vamos colocar assim, aquilo que é a massa de Dirac, né? Pelo menos para o elétron, né? Vamos colocar o neutrino sem massa, ela acopla o setor left com o setor right, então, no verbo de Dirac. Então, nós já tínhamos visto isso aqui lá nos nossos cursos aí de eletromagnetismo, né? O mecanismo de massa de Dirac. Massa de Dirac. O espinho isotópico e a hipercarga fracos, você mimetiza da interação forte, né? A gente chama de espinho isotópico porque a simetria é SO2, então tudo que é SO2 a gente chama de isospinho, né? Que não é o espinho, a gente chama de isospinho. Então a gente introduz essa notação de isospinho fraco em conexão, né? Quer dizer, em analogia direta que se tinha do isospinho forte, né? Mas, quer dizer, a interação fraca foi apresentada como número quântico da interação fraca. O isospinho fraco e a hipercarga fraca. Mas como eles comutam, né? Isso. Você só tem um número quântico. Quer dizer, no SO2 tem só um, que é o I3. E no 1 você tem o Y. Então, na verdade, você tem um grupo de 4 geradores. Você tem 3 geradores de SO2 e um gerador de 1. O SO2 te dá um único número quântico e o 1 te dá o outro número quântico. Então, na verdade, nós temos 2 números quânticos. Dois números quânticos Comutam, por isso que eles são 2 números quânticos. Né? Qualquer gerador daqui comuta com Y. Portanto, o I3 comuta com Y. Mas, digamos, aí eu vou fazer uma analogia com 10 dimensões. Sim. Você está também propondo uma situação que você não sabe. Você sabe só tem que a carga elétrica. A carga elétrica é a sua fenomenologia real, né? Quer dizer, o que a gente diz é isso. A gente sabe que a gente tem uma simetria, que é uma simetria real acima de um certo nível de energia. A gente sabe que essa simetria SO2, ela tem uma fase em que ela existe. O que nós estamos percebendo agora é a fase em que essa simetria já foi quebrada. Mas a gente sabe que antes da quebra da simetria, essa é a simetria real das interações fracas. E aí há uma transição de fase, o mecanismo de Higgs toma lugar, e aí essa simetria ela deixa só a carga elétrica. Então, a nossa ideia é, eu parto da carga elétrica, e aí eu tento reconstituir a simetria primordial, qual é a simetria original. E aí o que eu tenho como elementos nessa busca? O que eu tenho é a estrutura de dublete, dos elétrons, das interações fracas, elétron, neutrino. Então a gente vai reconstituir, como a gente fez nas aulas passadas, a simetria SO2 e o 1. E por que a gente precisava do 1? Nós entendemos também que a gente não conseguiria, se a gente tivesse só uma estrutura de SO2, a gente não conseguiria reproduzir a interação eletromagnética, só com a estrutura de SO2, porque a gente ficaria com... a gente não teria como ter o foco neutro. A gente viu pelas transformações de SO2 que se a gente tivesse apenas SO2, o fóton teria que estar ligado a 2 bósons carregados e o fóton não teria a identidade dele próprio. Então, a gente teria um bóson neutro, mas que está ligado a 2 bósons carregados. Então, a gente viu que eu precisava de um outro grupo 1. E aí a gente reconstruiu a simetria SO2 e mais. Mas essa simetria é legítima. Ela é uma simetria que vai existir. Aí a gente vai entender. O que a gente está construindo é uma teoria em que a simetria muda. Ela não fica perene, SO2 vezes 1.
Vai ver que o campo de Higgs vai entrar para mexer nessa simetria. Mas essa é uma simetria real. No nosso, abaixo, depois a gente vai fazer o cálculo, abaixo de 246 Hz, o que a gente vê é a simetria 1 eletromagnética. Mas acima de 246 Hz, quando vamos tirar esse número, por que é esse número? A gente tem S2 e 1. Então essa simetria é uma simetria real, da fase em que a simetria exata foi quebrada espontaneamente. Eu já tinha chamado a atenção de vocês aqui anteriormente, né, que uma teoria de Gauge, ela tem várias fases. Então, a mesma teoria, ela pode estar na fase exata, ela pode estar na fase quebrada, ela pode estar na fase confinante, ela pode estar na fase Higgs, tem várias fases, né? Então, é uma teoria de Gauge em que tem aquela simetria na fase exata e vai ter uma simetria mais restrita na fase em que há quebra. A pergunta só é o seguinte, é a questão do número quântico, né? Como é que você define qual o número quântico da interação clássica? Você diria que tem um acima de 256 e outro abaixo de 256? Eu diria que tem, você tem o número quântico, eu diria nem abaixo nem em cima, eu diria o número quântico, que os números quânticos são o espinho isotópico fraco e a hipercarga fraca. A questão é, esses números, o que está no paper lá do Glashow, de simetrias parcialmente conservadas. A questão é que essas leis de conservação, você tem uma simetria do hamiltoniano e do lagrangiano com esses números quânticos. O que você não tem agora são os estados que nós percebemos, o que é o elétron, por exemplo, o elétron, o neutrino, o muon, os quartos em geral, o que a gente não percebe deles é a degenerescência que aquela simetria imporia. Mas eles têm os números quânticos, eles guardam os números quânticos daquela simetria, porque eles estão em estrutura de dublete. Se eles estão em estrutura de dublete, eles têm números quânticos. Então, o número quântico não é perdido. Os números, você pode dizer, os números, seguramente, os números quânticos das interações fracas são a hipercarga fraca. Aí você escolhe uma das componentes, normalmente a gente escolhe a componente terceira, e o isospin fraco e a hipercarga fraca. E aí a gente elaborou aquela expressão que é uma nishijima que relaciona o operador de carga eletromagnética com esses números quânticos. Então, que os estados... Mas aí você disse, seria abaixo de 256. Não, isso aqui vale acima e abaixo. Isso aqui é independente. Isso aqui classifica os estados. O que eu estou dizendo é assim. Isso só tem um número quântico. Oi? Só tem um número quântico, essa carga eletromagnética. Não, você tem esse número quântico também. Você tem esses dois números quânticos e a partir deles dois você constrói esse. Abaixo de 246 Hz, esse número quântico aqui está associado a uma simetria que é exata. Essa simetria permanece exata. Essa simetria é quebrada espontaneamente. E essa simetria é quebrada espontaneamente. Vamos ver hoje exatamente que o Higgs, ele quebra essa simetria, ele quebra essa simetria, mas não essa combinação. Mas vamos ver, acho que você fala, vou pegar um neutrino RAT. Você tira com o Y, a carga é menos 2. Certo. Então você sabia que a carga era zero. Isso. E daí você sabe com 3. Você reconstrói. E daí você constrói o Y. Você fixa o Y a partir da carga eletromagnética. Mas isso não significa que esse Y está destituído, esse número quântico esteja destituído de valor, não. Ele tem um valor intrínseco. Mas a pergunta que você tem que discutir é se você tem dois números quânticos, eu tenho um número quântico. No momento que você tem a carga, o Y, normalmente você sabe o 3, sabe a carga, claro. Fica sabendo o Y. Esses três estão relacionados. Se eu souber dois, eu sei o terceiro. Mas todos os três são importantes. Quando você classifica um estado das interações fracas, você vai dizer, quando você pega, para você construir toda a teoria, você vai pegar o elétron e o neutrino nesse dublete aqui. Você vai pegar o elétron, fazendo na verdade, a gente pega o neutrino e pega o elétron. Pega o elétron, vai. Depois a gente vai pegar o Higgs. Depois a gente vai pegar hoje ainda o Higgs conjugado de carga. E a gente vai ver que cada objeto dessa construção,
ele tem uma atribuição bem definida segundo o SO2, segundo 1, e obviamente também segundo a carga eletromagnética. Porque a carga eletromagnética ela é mais do que uma regra de seleção. Dentro da mecânica quântica, a gente chama, o que é uma regra de superseleção? Uma regra de superseleção ela está associada ao número quântico de todos os estados da natureza tem que ter desenvolvido. Qualquer estado da natureza, a gente sabe que tem uma carga eletromagnética. É neutro, ou é carregado positivamente, ou carregado negativamente. Então, a carga eletromagnética é uma regra de superseleção. Qualquer estado vai ter que ter um número quântico de carga eletromagnética bem definido, mas não significa que os outros números quânticos percam a sua importância, porque a simetria foi quebrada espontaneamente. Até porque dentro da concepção de quebra espontânea da simetria, a simetria, mesmo quebrada espontaneamente, ela é uma simetria da ação, ela é uma simetria do Lagrangiano, ela só não é uma simetria do estado fundamental e dos estados físicos, ela é uma simetria da ação. Então você, quando vai escrever uma ação invariante, você tem que saber qual é a posição de cada estado frente a esses números quânticos para poder construir os invariantes. Então, eu diria que os números quânticos das interações fracas são a hipercarga fraca, são o isospin fraco, e a carga eletromagnética é o número quântico da interação eletromagnética. O que você consegue fazer nessa descrição é essa prescrição. Você introduz, acomoda a carga eletromagnética segundo esses geradores. Eu acho que é isso que está acontecendo. A pergunta que eu é: por que não tem só um grupo abeliano? Que tem um grupo abeliano para chamar uma carga elétrica. Por que não tem só? Um grupo abeliano. Será que é uma carga elétrica? Em vez de ter S2 com assunto, só tem um ninho rodando com essa carga pequena. Sei. Você não teria, se você abriria a mão da simetria SO2, construiria uma formulação em que você tivesse só só sei. Aí eu acho que você, nada te impede de fazer isso. Mas eu acho que aí você perde um pouquinho essa visão da simetria. Porque qual é vamos dizer assim, que está por trás desse mecanismo todo aí? É você saber que nas interações fracas, o lepton sempre aparece em dublete com neutrino. Então, tem uma estrutura de dublete aí. Ponto 2. Você gostaria de ter uma prescrição, você não gostaria de introduzir a massa como um parâmetro à mão. Você gostaria de saber se tem uma formulação mais microscópica que possa mostrar por que o elétron tem massa e o neutrino não tem massa. Ponto 2. E tem um terceiro ponto que a gente obteve aqui, mas que no curso de fenomenologia das interações fracas já havia, uma clara evidência do paper do Glacho de 62, ele mostra isso de que há uma estrutura SO2 por trás da álgebra das correntes fracas. As correntes fracas, elas têm uma estrutura de SO2. Eu acho que aquela estrutura de correntes carregadas, então aquilo ali, em deve ter uma estrutura de um SO2 por trás. Por isso você não deveria abrir mão desse SO2. Então, voltando aqui, na aula passada, a nossa discussão é como nós vamos ter que relatar. Quer dizer, a nossa ideia é que nós gostaríamos de ver atribuir. Para nós, a ideia eu acho que era um postulado 3 que a gente colocava, todos os objetos, todas as partículas, elas são sem massa. Então, nós queremos ter um mecanismo para compreender a origem da massa. Como o elétron, o neutrino, ele está o ferro leve, ele está no dublete de SO2, e o ferro leve está no singlete de SO2, que é um singlete. Então, para eu construir alguma coisa, eu quero que essa origem dessa massa, ela venha de uma interação. E nós já sabemos que um objeto escalar, uma partícula, um campo escalar, a ideia vai ser que um campo escalar ele possa permear todo o universo e que a partir desse campo escalar é que nós vamos poder
compreender a origem da massa. Então, esse escalar necessariamente tem que estar no nublete. Então, a gente já sabe que a estrutura do Higgs, quer dizer, se é daqui que a massa vai sair de uma interação, e nós precisamos de um escalar, porque o único campo que não viola a simetria de Lorentz, né, quando ele determina a configuração de vácuo, a gente já viu isso no curso passado, não lembro qual, mas se a gente tem, por exemplo, a estrutura de ground state, né, então se a gente imaginar que eu tenho, do ponto de vista da mecânica quântica, eu tenho a estrutura de vácuo, vamos dizer que eu tenho um certo campo aqui, e eu tenho o vácuo aqui. Então, se o campo assume o valor esperado no vácuo, então, o vácuo, dentro da construção, né, axiomática da teoria quântica de campo, nós imaginamos o vácuo como sendo translacionalmente invariante e rotacionalmente invariante. Portanto, ele tem spin zero. Se esse campo aqui tem qualquer spin, então, o spin, campo atuando no vácuo, ele vai me dar um estado de spin S. Como o vácuo tem spin zero, essa transição entre duas representações irredutíveis, né, de spin zero e spin S, ela necessariamente é zero se a simetria de Lorentz é respeitada. Se eu violar a simetria de Lorentz, aí obviamente um campo com um certo spin, esse produto escalar já não é mais zero. Agora, pela simetria de Lorentz, a gente imagina que se um campo tem um certo spin, e ele adquire valor esperado no vácuo, isso significa que ele vai definir uma direção privilegiada, ele vai criar uma direção privilegiada no espaço. Então isso quebraria a simetria de Lorentz. Então a simetria de Lorentz, ela impõe que o valor esperado no vácuo de qualquer campo que tenha spin diferente de zero, seja zero. A gente pode perceber isso de uma maneira bastante simples, mas vamos imaginar a seguinte situação: nós temos o vácuo, temos aqui um campo qualquer, vamos colocar esse φ como sendo um campo, que seja qualquer representação do grupo de Lorentz, pode ter um spin arbitrário, e aqui é o vácuo. Então, para nós, esse aqui é o nosso objeto. Então, se nós fazemos uma transformação de Lorentz aqui, vamos imaginar que aqui eu coloque uma transformação de Lorentz, a menos 1, e aqui uma transformação de Lorentz. Aqui é a mesma coisa. O L menos 1, o L. Então, nós sabemos que se o vácuo é invariante de Lorentz, então isso aqui vai dar para nós o L atuando no vácuo, deixa o vácuo invariante. Isso aqui é o L Dagger, né? O L é menos 1, que é o L Dagger, então está no sentido do braço. Então isso aqui também é invariante. Então isso aqui vai me dar φ, aqui vai me dar o filinha transformado no campo, sobre uma transformação de vácuo, φ por menos 1, e aqui o vácuo. Bom, se agora esse campo aqui está numa representação, que é uma representação não trivial do grupo de Lorentz, por exemplo, se esse campo aqui é um campo vetorial, se esse campo aqui é um campo escalar, então eu sei que esse objeto aqui tem uma matriz atuando em cima dele e tem um φ. Então, é uma matriz lambda que representa a transformação de Lorentz atuando em cima desse φ. Isso aqui é esse objeto aqui. E se eu pegar uma transformação infinitesimal, isso aqui é exponencial, né, de I sobre 2, os parâmetros da transformação, os geradores da transformação, φ. Então, expandir isso aqui, essa transformação infinitesimal, isso aqui é φ, mais I sobre 2, ômega, sigma φ. Então, esse primeiro termo é igual a esse termo. Então, a invariância de Lorentz, ela me impõe o seguinte: se eu tiver uma transformação de Lorentz qualquer, em parâmetros ômega μi, os geradores sigma μi, atuando nessa combinação aqui, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, isso aqui é a consequência da simetria. Eu fiz uma transformação, o que eu fiz foi dizer que esse objeto aqui é igual a esse objeto, colocando um aqui, um aqui. Só que aí depois eu faço a propriedade distributiva, então esse objeto fica igual a esse aqui. O vácuo é invariante, apenas o campo varia. E aí eu sei que, numa dada representação, a transformação de Lorentz é uma matriz do grupo de Lorentz atuando naquele campo. Se for para um campo fermiônico, campo espinorial, isso aqui nós sabemos, são
aquela matriz exponencial dos comutadores das matrizes gama. Se for, por exemplo, representação vetorial, nós já vimos isso aí, inclusive no curso de ponto gráfico, essa matriz aqui, como ela é em cada representação, na meio zero, na zero meio, na meio zero, na zero meio, na meio, na um meio, na meio, na um, sabe, todas as representações. Então, a estrutura vai ser essa. Uma dada transformação, dado gerador, atuando nisso aqui, igual a zero. Bom, então, vamos pegar uma transformação de Lorentz especial. Qualquer transformação que eu quiser. Vamos dizer que eu queira fazer um boost ou uma rotação, igual. No momento que eu selecionar uma particular transformação de Lorentz, e aí isso aí eu posso fazer para qualquer transformação de Lorentz, então eu vou pegar, sei lá, um boost, ômega 0 i, um boost ao longo da direção x. Então eu vou ter aqui o gerador sigma 0 i. Então isso aqui vai estar atuando em rato e igual a zero. Esse gerador aqui, obviamente, não zero. Né? Não tem soma agora. Estou pegando um particular parâmetro e o gerador correspondente àquela transformação daquele parâmetro. Então, o parâmetro é não nulo. Estou fazendo uma transformação não trivial. Isso aqui é igual a isso aqui é diferente de zero. Então, tiro isso aqui. Então, eu vou ter que o gerador atuando nesse objeto aqui vai dar zero. Se a gente olhar agora, esse gerador aqui atuando nesse aqui, isso aqui tem que ser lido, né? Imaginando que esse gerador aqui vai atuar nos índices. Por exemplo, se isso aqui for um campo vetorial, nós teríamos que ler isso da seguinte maneira. Sigma 0i, atuando aqui no campo vetorial, então isso aqui seria mi 0 igual a zero. E aí eu sei quem são esses elementos de matriz aqui. Então eu sei quem é esse gerador. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, só para ter uma ideia do que eu sei o que é isso. Então nós temos o gerador atuando nesse objeto igual a zero. Então essa é a equação matricial. Então, isso aqui é uma equação, uma matriz atuando no vetor coluna igual a zero. A gente sabe que essa equação aqui, ela vai ter soluções não triviais quando esse objeto aqui for não inversível. Se esse objeto aqui é inversível, então nós sabemos que essa equação aqui ela tem solução necessariamente trivial. Vamos pegar então um caso especial para a gente ver. Vamos pegar o caso do campo vetorial. Vamos pegar o campo vetorial. Suponha que eu esteja fazendo um boost ao longo do eixo do x. Então eu vou ter o gerador, só para vocês terem ideia concreta, sigma 0 i. Isso aqui vai estar atuando em cima. Então, o gerador sigma 0 i, ele vai ter elementos mi e vai estar atuando em cima desse objeto aqui. Então vai ser um campo vetorial. Então isso aqui é um i 0. Isso aqui tem que ser igual a zero. Essa matriz aqui nós sabemos construir. Matriz sigma 0, 1, ela tem essa estrutura aqui. Os elementos aqui só vão poder ser 0, fazer um boost ao longo do eixo do x. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 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 atuando aqui a 0, a 1, a 2, a 3. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Essa equação aqui está me mostrando que a 0 é igual a 0 e a 1 é igual a 0. A 2 e a 3 ficam indeterminados. Se eu agora pego um boost, por exemplo, ao longo do eixo dos y, tá? Isso aqui é igual a 2. Aí eu vou mostrar aqui, eu vou considerar fazer igual a 2. Aí eu vou conseguir mostrar que a 2 é 0. Se eu fizer um boost ao longo do eixo dos eixos, eu mostro que igual a 3. Então eu posso pegar qualquer transformação de Lorentz. Se eu pegar o conjunto de todas as transformações de Lorentz, o que a gente mostra é que esse objeto aqui, na verdade não estou colocando a 0 para alguma coisa, às vezes eu estou colocando o valor esperado embaixo. Então a gente mostra que esse objeto aqui, quando eu pego qualquer transformação, quando eu pego o conjunto de todos os geradores, esse objeto aqui da equação. Então a invariância de Lorentz, ela me diz que qualquer campo que esteja numa representação não trivial, ou seja, qualquer campo que não esteja na representação 0, 0, tem que ter valor esperado igual a 0. Então, o único campo que pode ter um valor esperado, ele pode definir uma configuração de mínima energia não trivial, sem quebrar a invariância de Lorentz, é um campo escalar. Então, isso é uma herança
da simetria de Lorentz. Claro, se nós violamos a simetria de Lorentz, isso deixa de ser verdade. Eu poderia ter um campo vetorial desenvolvendo, dando uma configuração de mínima energia. Então, para nós, né, fica claro que nós vamos precisar de um campo escalar para ele regular o que é o estado de mínima energia do sistema. Porque se qualquer campo com spin arbitrário, vai ter valor esperado no vácuo, vai ter configuração de mínima energia sempre igual a zero, pela simetria relativista. A simetria relativista, então, que nós necessariamente precisamos de escalar. E aí, dando invariância SO2 1, esse escalar aqui vai ter que dar um dublete, porque dublete vezes dublete é que dá escalar. Isso aqui, do ponto de vista do SO2, é apenas número quântico meio, então isso aqui não é invariante, eu preciso criar um invariante a partir disso. Então, a ideia, né? A premissa seguinte do modelo padrão é, postulado, sei lá, 3 ou 4, é que a gente vai precisar introduzir um dublete de campos escalares. Né? Então, a gente vai introduzir um dublete φ na representação meio de SO2. Está na representação meio de SO2. E aí a gente vai acertar agora, e agora aqui vai ter que acertar as coisas para ver qual é a atribuição de carga elétrica desse campo. Então, só sempre tem que estar no dublete de SO2. Agora a pergunta é qual a sua? Escalar é por causa do valor esperado no fato. Isso. E o meio é para ser escalar de SO2. Exatamente. E onde é que entra a parte dele? Está numa interação que isso vai alterar? Ele está numa interação? Quer dizer, a interação. Se a gente olhar os dois aspectos, né? Vai ter aqui, exatamente. Aí eu vou ter uma interação desse escalar, quer dizer, esse escalar, ele vai se acoplar num acoplamento tipo local com férmions, né? Quer dizer, eu vou ter aqui um férmion e aqui um outro férmion. Então a interação, ela tem que ser essa, ela além de ser Lorentz invariante, ela tem que ser SO2 invariante. Como esse aqui é dublete, esse aqui é singlete, esse cara aqui precisa ser dublete de SO2. Então eu vou criar esse tipo de interação, que é a interação de Yukawa. É a interação de Yukawa que vai me permitir a gente poder imaginar que a gente sabe a origem dessa massa. Então a ideia do campo de Higgs é que ele é um campo que permeia todo o sistema e todos os objetos que têm massa, eles interagem com o campo de Higgs. Todos os objetos sem massa não interagem com o campo de Higgs. Então, vamos ver que o neutrino fica fora. Dentro do modelo padrão, o neutrino não tem interação de Higgs, porque o neutrino não tem massa. O fóton, nós vamos ver que o fóton vai ficar fora também da interação com o Higgs. Então, agora a pergunta é: qual a sua atribuição de carga elétrica, de carga eletromagnética e de isospin, de 1. Então a nossa ideia, é que entre esse setor escalar, o problema, a questão toda é, eu não quero colocar as massas, né, à mão, eu quero que haja um mecanismo que induza o aparecimento das massas, porque desde o início a gente está falando que a gente quer gerar uma escala. Nós queremos que as escalas de massa sejam geradas a partir da interação. Então, o papel desse campo de Higgs é ele entrar, ele definir o que é o estado de mínima energia do sistema e, a partir daí, ele vai gerar o que é a escala de energia para nós. Você vai gerar as massas e as escalas de energia. Então, essa é a percepção que a gente está colocando. Então, vamos colocar esse objeto aqui está no dublete de SO2. Se ele está no dublete de SO2, eu sei que esse número quântico aqui, né, se eu quiser ver a carga eletromagnética, os objetos do dublete, eles vão ter uma atribuição de carga eletromagnética que vai dar a posição deles no dublete, se está em cima ou se está embaixo, mais esse número quântico. O que nós queremos? O estado de mínima energia do sistema, ele, se nós tivermos a conservação, né, a conservação da carga eletromagnética, ela também impõe que o estado de mínima energia do sistema seja neutro. Vamos imaginar que eu tenho a mesma história. Eu tenho um campo, valor esperado, você vai estudar a configuração de um campo no estado de mínima energia. Suponhamos que eu tenho um campo qualquer. Então,
Então, isso aqui é um campo, independente do spin, não importa. Só que não estou aqui interessado agora de ver o spin, porque nós já vimos que para simetria de Lorentz, quer dizer, esse objeto aqui é identicamente zero, sempre que esse campo tiver spin no nulo. E aí a gente não precisa nem fazer tudo aquilo que eu fiz, aquilo foi só para ver um detalhe. O que a gente pode olhar aqui é teorema de Wigner-Eckart por spin. Se esse cara tem spin S e o vácuo é invariante rotacional, ele tem spin zero. Então, o campo atuando no vácuo, esse produto, do ponto de vista da teoria de grupos, isso aqui é um spin S. E nós sabemos que do ponto de vista da teoria de grupos também, qualquer spin S não trivial é ortogonal ao spin zero. Os estados de diferentes spins, eles definem diferentes representações irredutíveis de SO3 e de SO2. Portanto, esse estado tem que ser ortogonal a esse. A não ser que essa seja zero. Porque aí esse cara tem spin zero, esse cara tem spin zero, zero com zero é zero. Então, isso aqui é consequência da álgebra e da invariância de Lorentz. Então, o valor esperado no vácuo de qualquer campo que tenha spin não trivial é zero. Por argumentação de invariância relativista. É por isso que o campo de Higgs tem que ser um escalar. Eu não quero quebrar a invariância de Lorentz, não quero quebrar a invariância relativista. Agora, e o campo de Higgs? Se acontecer de um campo, vamos supor que eu tenha aqui um campo qualquer também, que eu não sei, não estou dizendo que esse φ não, isso aqui é uma outra anotação, mas eu tenho um campo aqui que eu vou chamar de S. Então eu já sei que tem que ser um escalar. Então eu quero calcular o valor, a configuração de vácuo desse campo. Qual é a configuração desse campo no estado de mínima energia. Então, se eu tenho conservação da carga elétrica, nada me impede de colocar aqui uma transformação associada a U eletromagnético. Vou colocar aqui a transformação. Isso aqui vai ser U a menos 1, então U da área, tanto faz. E aqui eu coloco também U da área, U. O que é U? É igual, tipo, aquele S do spin, né? Esse S é um campo que eu estou chamando de S porque é escalar. Eu já sei que tem que ser escalar. Se eu fizer agora uma transformação, então, quero fazer uma transformação, o 1 associado à carga eletromagnética. Quem é esse 1? Exponencial de I, gerador da transformação, operador da carga eletromagnética. Essa transformação que eu estou fazendo. Esse operador aqui, a carga eletromagnética, é um operador hermitiano. Esse operador aqui é unitário. Se ele é unitário, o Dagger é o menos 1. Então, isso aqui está me dando. O vácuo é neutro. Se o vácuo é neutro, o vácuo invariante de Higgs, ou seja, essa carga eletromagnética atuando no vácuo está zero, portanto, U vale 1, é o efeito do vácuo. Então, eu tenho isso aqui. U, S, o Dagger. Se esse campo aqui for carregado, isso aqui vai me dar um S'. Se esse campo aqui é carregado, então S' é diferente de S. S' vai ter uma fase, então isso aqui vai ser uma fase, né, elevado a I, que o valor da carga do campo é alfa, I, que é alfa, S. Então eu teria essa condição que eu teria aqui. Vácuo S, vácuo, igual a exponencial I, alfa, Q, vácuo, S, vácuo. Então para essa equação aqui ser verdade, eu preciso que ele seja zero. Então, a única possibilidade, se eu não quiser violar a conservação da carga elétrica, é que um campo na configuração de mínima energia, ele também tem só um campo neutro, que é eletromagneticamente neutro, pode ter valor esperado no vácuo, não nulo. Porque se ele for um campo carregado, se essa carga aqui for diferente de zero, então isso aqui é diferente, então esse cara aqui é diferente, estou violando a conservação da carga. Então essa equação aqui, né, para ela ser respeitada, é preciso que isso que seja respeitado, essa equação seja válida, é preciso que o Q seja igual a zero, que eu tenho zero, tem identidade. Então qualquer campo que tenha carga não trivial, quer dizer, então, a consequência é essa: se eu tiver invariância da carga elétrica, isso aqui só vai ser diferente de zero se o Q for igual a zero. Se esse objeto aqui, se tiver uma carga elétrica, se isso aqui for diferente de zero, eu mostro que esse cara aqui necessariamente é zero. Então, os únicos campos que podem ter valor esperado no vácuo diferente de zero, se eu colocar aqui um campo qualquer, isso aqui só vai poder ser diferente de zero se esse campo aqui for escalar, que aí eu não violo a
simetria de Lorentz, e esse campo aqui tem que ser neutro. E aí eu controlo a conservação da carga elétrica. Tá? Então, são essas leis de conservação que eu estou querendo abrir mão. Nós estamos querendo construir um modelo padrão para ele ser invariante ou covariante de Lorentz, né? Simetria de Lorentz e ter a simetria de carga elétrica. Tá? Então, sempre que vocês pegarem o valor esperado no vácuo de um campo aqui, se esse campo aqui tiver, pode até ser complexo, mas ele tiver uma carga eletromagnética diferente de zero, então isso aqui tem que ser necessariamente zero. Só campos escalares e neutros podem ter configuração não trivial, sem violar Lorentz e sem violar carga elétrica. Tá certo? Então, acho que aí o grupo de Lorentz pega mais pesado do que. O grupo de Lorentz pega mais pesado do que. Oi? O grupo de Lorentz pega mais pesado do que a transformação do tempo. Oi. A transformação do tempo? Em que tempo, sentido? do tempo e espaço. Entendi. Não, eu acho que é mais forte de tudo a transformação de Lorentz. Eu digo, o grupo de Lorentz, essa transformação da Maria da Luz, ela teve espaço e tempo que tem aí. E aí ela pegou pesado, ela jogou um monte de física fora. Isso. A pergunta que você é mais razoável, onde ela pegou mais pesado? Então, o tempo passar com o espaço, todo mundo tem por aí. Eu acho que mais fundamental é o tempo e o espaço. Eu acho que essa é mais fundamental, até porque nós já vimos aqui nas nossas discussões que a própria simetria associada à carga elétrica, ela na verdade vem da simetria espaço-temporal, né? Porque na verdade é a simetria de Gauge do campo vetorial que transpassa o setor de matéria através da transformação de fase. Eu acho que o mais fundamental de tudo é a transformação do espaço, a simetria associada ao espaço-tempo. Vamos lá. Então, o nosso campo é um dublete. Um dublete de S2. Então, em princípio, é um dublete de campos complexos. Vamos colocar aqui φ1, φ2 complexos. Tá? Campos complexos. E aí, converto a atribuição de carga eletromagnética. Bom, o que nós queremos? Nós queremos que esse campo venha a adquirir um valor esperado, um vácuo diferente de zero. Nós queremos que aconteça isso aqui. Para que isso aqui aconteça, na verdade, eu vou querer que, pelo menos, uma das componentes tenha valor esperado no vácuo diferente de zero. Isso aqui é diferente de zero, ou essa aqui é diferente de zero, ou ambas diferentes de zero. Mas o que eu vou querer é ter que o meu sistema, o meu campo φ seja tal, vamos ver por que pode ser isso, mas seja tal que ele admita uma configuração diferente, não trivial no vácuo. Se ele vai admitir uma configuração não trivial no vácuo, já está claro que ele pode fazer isso porque ele é escalar. Agora a questão é, ele tem duas componentes complexas. Se eu não quero violar a conservação da carga elétrica, ele tem que ter uma componente neutra eletromagneticamente para poder realizar essa função. Porque se φ1 tiver carga eletromagnética e φ2 tiver carga eletromagnética, então nenhum dos dois pode ter valor esperado no vácuo diferente de zero, porque senão isso indicaria que o vácuo é carregado. As duas podem ser neutras. As duas podem ser o quê? Neutras. Eventualmente as duas poderiam ser neutras. Então, ou uma delas pelo menos ser neutra. Agora nós temos dois campos complexos. Então, quer dizer, como é que eu vou atribuir a carga? Então, aí a gente faz uma escolha. A gente tem a liberdade de tomar esse campo da seguinte maneira. Tanto faz, ele pode ser ou essa componente ou essa componente. Vamos tomar a seguinte, e de qualquer maneira esse cara aqui tem I3 igual a meio, e esse cara aqui tem I3 igual a menos meio. Então nós vamos associar o seguinte, pelo menos uma das componentes tem que ser neutra. Então vamos tomar, nós tomamos essa hipótese, adotamos que φ2 Oi? φ1 e φ2 são complexos, mas que φ2 adotamos que φ2 seja a componente neutra. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar φ2, a carga eletromagnética do φ2
é igual a zero. Mas o I3 do φ2 é menos meio. Então, esse cara aqui vai ter um y, né? Sobre 2. Então, o y vai ter que ser igual a 1. Então, nós já tínhamos visto na aula passada que, se eu estou num dublete de SO2, o y, apesar de ser abeliano, os dois caras têm que ter o mesmo número quântico do 1, para não quebrar a simetria SO2. Então, certamente, é o nosso φ1, já que a carga eletromagnética do φ2 é zero, e aí com isso eu fixo a hipercarga fraca do φ2, então automaticamente, claro, a hipercarga fraca do φ1 vai ser 1 também. Então, a hipercarga fraca, então, a carga eletromagnética do φ1 vai ser a hipercarga fraca dele, que é meio, ou eu uso um fraco dele, que é meio, mais y, mais o y que é 1, então você vai me dar 1. Então, esse cara φ1, já que eu tomei esse cara meu, então o cara de cima, ele não pode ser meu, porque ele quer ter carga eletromagnética. Por exemplo, se você pegar os dubletos todos, eles todos têm intercarga positivo. Isso. Os singletos têm intercarga negativa. Então você poderia dizer que isso é uma regra. Então você partir disso. Então, quando você está com o dubleto, você já tem intercarga negativa. Se você tinha falado numa outra aula que você escolhe o ordenamento de carga dentro do dubleto de uma forma crescente ou decrescente. Exatamente, geralmente de cima para baixo. É decrescente, cargas mais altas para as cargas mais baixas. Então, se a carga mais alta é de cima e a mais baixa é de baixo, você podia falar que, como esse cara também o dubleto tem duas coisas no meio, você podia já inferir quem é o cara da carga mais baixa e dizer direto que ele é o neutro. Já que você exige que ele é neutro, não sabe assumir que o φ2 é neutro. Não, eu tenho que poderia ser o φ1 neutro. Você poderia. Se você pegar o φ1 neutro, você vai ter esse cara negativo. Pronto. Isso é possível também. Pronto. Se você tivesse feito assim, suponhamos que você, então, só para fechar aqui, Pedro, então, só para antes da tua observação. Então, para nós vimos, se nós adotarmos que o cara de baixo é o cara eletromagneticamente neutro, então, esse cara aqui necessariamente vai ter carga mais. Mas eu podia falar o seguinte, não, eu tenho que ter que um deles é neutro. Suponhamos que esse cara aqui seja neutro, o φ1 seja neutro. A esse ponto de vista, se nada muda, a física não muda, é só uma questão de conversão. Se eu tomar o φ1 zero, então o espinho isotópico do φ1 é mais neutro, fica na componente superior. E aí eu vou fixar essa carga aqui como sendo menos 1. Beleza, essa carga vai ser menos 1. Então, esse cara φ1 tem hipercarga menos 1. Então, como a gente está num dublete, para não quebrar SO2, a gente sabe que a hipercarga do dublete tem que ser compartilhada por todo mundo. Então, o y dele é menos 1. Então, o φ2, aí eu vou querer saber quem é a carga eletromagnética do φ2. Ele está aqui com menos meio, e aí aqui vai ser menos 1. E aí a carga dele fica menos 1. Então, se você supuser que esse cara aqui de baixo, apesar de ele ser um campo complexo, ele tem carga eletromagnética zero, vamos chamar dessa forma, e esse cara aqui de cima, então ele vai ter a carga eletromagnética mais. Ou, se eu quisesse partir desse pressuposto, que esse cara aqui tem carga eletromagnética neutra, então esse cara aqui de baixo vai ter carga eletromagnética menos 1. Então eu trabalho dentro dessa circunstância. Ou com essa atribuição de Higgs, ou com essa atribuição de Higgs. Aí vocês poderiam pensar, mas aí tem um Higgs, numa situação tem um Higgs positivo, na outra situação tem um Higgs negativo. Mas aí lembre-se que nós temos uma teoria que é CPT invariante. Então, se tem uma partícula de carga positiva, vai ter uma antipartícula de carga negativa. Então, nós não perdemos essas duas distribuições, elas vão diferir por um CPT. Então, eu não estou perdendo física com isso, certo? Então, vamos adotar a convenção original, historicamente foi essa a convenção que vai adotar lá no peito do salto. Então, vamos seguir essa convenção. Então, para nós, o campo de Higgs, né, então, depois desse esforço inicial, nós vamos trabalhar com um escalar sob a forma de dublete, um escalar de Lorentz, porém dublete de SO2, com essa atribuição, dois campos complexos, então são dois campos complexos. Então, aqui eu vou ter um campo complexo φ, cuja carga eletromagnética é positiva, e aqui eu vou ter um campo complexo φ com carga eletromagnética 1.
Posso também para escrever depois esse campo, desse nó. Se eu quiser, posso chamar isso aqui de φ1 mais if2, porque esse campo é complexo. E chamo esse aqui de, se quiser, if3 mais if4. Mas só lembrando que esse cara aqui é eletromagneticamente positivo e esse cara aqui é eletromagneticamente neutro. Essa aqui é a minha atribuição. Então, nós já sabemos que esse cara aqui sendo eletromagneticamente positivo, então eu sei que o valor esperado no vácuo do φ mais vai ser necessariamente zero. Certo? Lembrando por quê? Porque esse cara é carregado. Então, se eu fizer uma transformação eletromagnética que o vácuo não muda, esse cara muda de uma fase, é aí de alfa, φ mais, e esse cara aqui não muda. Então, isso é igual a isso. Para que isso seja igual a isso, é preciso que ele seja certo. Então, necessariamente, para que seja igual a isso. Então, como esse cara aqui, o único jeito desse cara aqui ter carga eletromagnética não trivial é esse objeto que ser certo. Beleza. Então, para nós, o que vai acontecer é esse campo inferior aqui, que é o φ0, ele vai poder ter um valor esperado no vácuo não trivial. Então, a configuração de mínima energia da teoria eletrofrágil, ela vai estar toda atribuída a esse setor aqui do campo de Higgs, porque todos os outros campos têm spin. Os leptons têm spin. Os bósons vetoriais, que nós já discutimos aqui, né? Que é o W+, o W-, e os bósons vetoriais. O do SO2 era, eu chamava de Ami3, e o outro chamava de PI, então todo mundo tem spin 1, então todo mundo tem valor esperado no vácuo igual a zero. O único cara que pode ter valor esperado no vácuo de zero é esse campo aqui, então essa é. Então fica claro que a gente já sabe o que vai acontecer. Aquela construção que os dois fizeram? Os dois? Dois fizeram. Os dois serem neutros? Dois fizeram. Aí não dá. Porque se um é neutro, você aí violaria, quer dizer, pela atribuição de carga eletromagnética, como eles têm posições distintas dentro do duplete, um vai ter mais meio, outro vai ter menos meio. Então, você não vai conseguir colocar os dois neutros fazendo os y iguais. Se você colocar os dois neutros, você no fundo quebra SO2. Você não pode falar se tem SO2. Tá? Vamos lá. Então, já temos aqui a atribuição do. Então, vamos começar agora, vamos pegar o nosso campo de Higgs e vamos fazer. Então, ele é um duplete de SO2 e ele tem hipercarga mais 1. Então, eu já sei quem é a derivada covariante dele. Já sabemos construir a derivada covariante dele de SO2. No nosso curso de Young-Newton, né, quando a gente tem uma derivada covariante dele, a gente introduz um setor de conexão para cada simetria. Então, o dmi atuando no φ vai dar para nós, né? dmi φ. Aí você tem que relembrar aí, por favor, a constante de acoplamento do SO2, eu acho que chamava de G, né? Quando ficava Mi de G, não é isso? E G, aí aqui os geradores, eu estava chamando de os campos de gauge, A e A. E aqui os que eu chamava de sigma A ou sigma I, eu não me lembro se o I será A ou I. Obrigado. Então, isso aqui é o ano no φ. E depois, no setor, o Y é 1, então vai ficar I, G', o gerador, vamos colocar em campo de gauge, dmi, o gerador, é o Y, atuando no φ. Mas aí, o Y vale 1. Né? Então, não preciso nem escrever. Né? A gente coloca campo de gauge, gerador, campo de gauge, gerador. Gerador é a carga, mas a carga Y dos dois membros do duplete é mais 1. Então, vou tirar esse Y de novo. Então, essa é a derivada covariante, né? Então, do campo de Higgs. Então, nós podemos escrever, já podemos escrever o setor de Higgs, a ação do setor de Higgs puro. Nós vamos colocar o Higgs em interação com os leptons. Então, primeira coisa, derivada covariante. Então, o termo cinético dele, dmi φ Dagger dmi φ. Então, termo cinético.
sendo um campo escalar. Aí vamos lembrar do nosso curso de QED, dos cursos anteriores, a gente sabe que para haver renormalizabilidade, o campo escalar ele pode ter até interação quártica. Né? Então, e para ter simetria SO2 do 1, né? Nós não poderíamos, como esse campo aqui está no dublete, eu vou ter que ter sempre essa combinação de dar. Eu não poderia ter um termo cúbico, porque um termo cúbico me daria 3 fios. Cada um tem meio, eu nunca conseguiria formar um singlete de SO2. Eu preciso sempre em números pares. Então, eu vou colocar aqui menos, chamado potencial de Higgs. Né? O potencial de Higgs do φ, felicidade, vou botar só φ. E aí a gente já sabe que é o potencial de Higgs. Então, o potencial de Higgs, a gente coloca, ele vai ter um termo que vai ser, vamos chamar aqui o parâmetro M2, vamos chamar M2, cidade Φ, mais um lambda aqui, coloca o lambda sobre 4, cidade Φ ao quadrado. Então, esse pedaço aqui de alta interação, ele é invariante SO2, ele é invariante 1, é invariante Lorentz. Esses parâmetros aqui nós também já falamos anteriormente, né? Esse parâmetro tem que ser tal que o lambda tem que ser sempre positivo, para poder garantir que esse potencial ele tem um lower bound. Né? Porque se o lambda for negativo, na região de campos muito grandes, esse potencial se torna muito negativo, então eu perco a noção de um ground state. Então, o que garante a positividade desse potencial é que o lambda seja sempre positivo. Claro, se o L2, esse L2 não significa que seja o quadrado de alguma coisa, é um parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado. É um parâmetro que sim. Se esse parâmetro aqui for positivo, então o potencial totalmente, o menor valor dele é zero. Mas se esse parâmetro aqui for negativo, já fizeram isso, todo mundo já sabe dessa história, ele vai assumir essa forma. Então, é fundamental que o lambda seja positivo, porque se o lambda fosse negativo, esse potencial podia vir a assumir uma forma assim. E aí, não é limitado anteriormente. Esse ground state aqui não é o estado fundamental absoluto, ele é um mínimo local. Então, para ter absoluta estabilidade, nós temos que ter um mínimo absoluto. Então, isso só é possível se o lambda for positivo. E aí fica a critério, esse M2 aqui, se é uma grandeza positiva ou negativa, não importa, parâmetro M2. Né? Então, esse é o setor de Higgs, ele, sem interação, então o setor de Higgs sozinho, isolado. Agora, a ideia é esse setor de Higgs entrar em interação com os leptons. A gente até agora só colocou o setor de leptons, não colocamos ainda o setor de quarks. Então, só para olhar o setor de leptons, né? Então, esse setor de Higgs aqui já está acertado. Vou colocar as interações. Eu queria fazer só talvez mais um outro comentário, que é o seguinte, um comentário importante, né? Que é, bom, vamos deixar para depois. Quando eu colocar os quartos, eu faço um comentário sobre o Higgs conjugado de quartos. Então, por enquanto, nós temos isso aqui. Então, isso aqui fica claro, nós vamos colocar esse termo aqui, automaticamente já está acoplando a Higgs com os bósons vetoriais de SO2 e o Higgs com o bóson vetorial do 1. Então, o Higgs já está acoplado com os bósons de rede. E aí toda a discussão fica em cima da análise desse potencial. Então, se o parâmetro, ele é aquele que tem a chamada, nós vamos ter a situação importante, né? Se esse parâmetro tem uma dimensão de massa ao quadrado for positivo, então, claro, esse potencial ele é completamente não negativo. Então, o mínimo possível, né, a configuração de mínima energia desse sistema é a configuração de quer dizer, o tirado é φ ao quadrado igual a zero. Vamos pensar aqui o seguinte só. Vamos colocar isso aqui da seguinte maneira. Quem é Fidaglia aqui, só para a gente esclarecer isso aqui melhor. Fidaglia, então, ele é o φ mais estar mais zero estar zero. Então, isso aqui é uma coisa eminentemente
positivo, parece que é uma coisa eminentemente positiva. Então, nesse caso aqui, o valor mínimo possível, né? O valor mínimo desse potencial é a atividade aqui, é o mínimo absoluto. É a atividade aqui igual a zero. Mas para a atividade física é igual a zero, é preciso que esse cara aqui tenha, como se for um módulo ao quadrado, isso aqui seja um módulo ao quadrado, esse aqui tem que ser zero, esse aqui tem que ser zero. Então todo mundo é zero. Então o módulo de φ mais igual ao módulo de φ0 igual a zero. Então, se os módulos são nulos, porque todos os campos são nulos. Então φ mais igual a φ0 igual a zero. Então, nessa situação, a configuração de mínima energia, essa não é possível, o campo de Higgs é zero. Então, você não que a configuração de mínima energia é zero. Então, o campo de Higgs seta o valor, ele seta o estado de mínima energia no lugar, ele vai flutuar em torno desse valor. Nesse caso, ele vai flutuar em torno do zero. Então, o valor mínimo desse campo é zero. Se o M2 for negativo, aí o potencial, é só olhar ali a forma do potencial é essa aqui. Então, ele tem toda uma região do módulo de atividade aqui, a região, o valor mínimo, eu posso trabalhar com isso aqui, né? O módulo de atividade aqui. É como se eu tivesse essa função aqui, eu tenho uma função M2, vamos dizer, O2, mais lambda sobre 4, ou 4. Vou tirar o mínimo dessa função aí, é 2M2, ou mais lambda, ou 3. Então, ou 2M2, mais lambda, ou 3. Ou então, eu tenho ou igual a zero, na verdade o mínimo é o máximo, é o máximo local, e o mínimo local é para quando isso aqui acontecer. Ou ao quadrado igual a menos 2M2 sobre lambda. Claro, o M2 é parâmetro negativo, isso aqui é positivo. Então, eu sei que nesse caso, o módulo de φ aqui vai valer raiz quadrada de menos 2 M2 sobre lambda. Esse aqui é o módulo de φ, quer dizer, na verdade, não é o campo, é a configuração de mínima energia. Vamos chamar isso aqui de φ0. Isso aqui é o valor, então, qualquer φ que tenha esse valor aqui, está nessa família aqui. Claro, pode estar isso aqui em módulo, né? Então significa que módulo de φ mais a configuração de mínima energia ao quadrado, mais o módulo de φ0, ponto neutro, na configuração de mínima energia ao quadrado, isso aqui é menos 2 M2 sobre lambda. Então, na verdade, eu não tenho um objeto só, eu tenho toda uma família de objetos, tá? Então, a gente vai fazer uma escolha. Então, sempre que a gente vai fazer uma teoria de campo, nós temos que escolher um estado fundamental para poder estudar as flutuações em torno daquele estado fundamental. Então, aí é uma escolha. Tem uma degenerescência infinita, quer dizer, tem, na verdade, módulo ao quadrado mais módulo ao quadrado, isso aqui, na verdade, está definindo para nós uma simplesmente como se fosse φ1 ao quadrado, mais φ2 ao quadrado, mais φ3 ao quadrado, mais φ4 ao quadrado, igual a esse número, menos 2, M2 sobre lambda. Então, isso aqui todo mundo já está cansado de saber. Isso aqui é uma esfera, né? Uma S3, uma esfera tridimensional. A gente já estudou isso aí um pouco pelo nosso curso aí de UNB, né? Quando a gente falou dos modelos ciclo-lineares. A gente está vendo que tem as componentes do Higgs, né, no estado fundamental, que estão definindo aqui uma variedade não trivial. Então, quer dizer, eu vou escolher um ponto, simplesmente vou escolher uma configuração de campo e vou dizer, esse aqui é o meu ground state. Então, nós vamos escolher de tal maneira que... E aí a gente sabe o seguinte, a configurar, já sabemos outra coisa. Sabemos que no estado fundamental, essa configuração aqui tem que ser zero. Por quê? Porque um φ mais não pode ter valor esperado no vácuo, porque senão viola a conservação. Se eu tivesse φ mais, né?
no vácuo, isso aqui viola a conservação da carga elétrica, e esse objeto aqui for diferente de zero. Então, a única solução é esse objeto. Então, no vácuo, esse objeto aqui não pode ter valor esperado no vácuo. O único objeto que pode ter valor esperado no vácuo é a componente neutro. Então, agora eu escolho como é que eu vou querer. Quem é esse φ0? Esse φ0 aqui, na verdade, como nós tínhamos escrito antes, ele é φ3 mais φ4. Tá? Isso aqui tem que ter valor esperado no vácuo para φ0. Nada me impede de tomar φ3 diferente de zero e φ4 igual a zero. Então, nós vamos escolher, nós vamos agora escolhendo qual é a configuração de mínima energia do sistema. Eu tenho bandeja de essência, tem várias configurações de mínima energia. Vamos escolher aqui, nós achamos conveniente. Então, para nós, o que é o estado fundamental, vamos dizer assim, então, a configuração de mínima energia do sistema, ela fica completamente entregue ao setor φ0 do campo de. Então, vamos escolher então o valor esperado no vácuo do φ3, que a gente normalmente chama de 1V. Vamos chamar isso aqui é diferente de zero. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de menos 2 N2 sobre lambda. Isso aqui para mim é diferente de zero, tá? E vamos escolher o φ4 igual a zero. Então, eu vou dizer que essa aqui é uma atribuição que eu faço. Vou escolher. O que é importante para mim, o que eu tenho que escolher é isso aqui. Módulo do campo neutro no vácuo, isso aqui é diferente de zero. E aí eu posso jogar, como esse cara tem módulo diferente de zero, eu não fixo, eu não tenho unicidade, tem F3 e tem F4. Eu posso escolher F3 e F4 como eu quero. Então vamos escolher. Para nós, essa é a configuração de mínima energia do sistema. Para nós. Eu posso escolher os dois diferentes de zero, mas na verdade. Não é só uma questão de simplicidade, não. Você pode escolher os dois diferentes de zero, mas é como se você pegasse. Você escolhe um vetor. Você pega um vetor. Esse vetor, você escolheu um vetor fixo no espaço, ele pode ter as duas componentes diferentes de zero. O que você vai fazer? Você coloca o teu sistema de eixos em cima desse vetor, de tal maneira que você elimina a outra componente. Quer dizer, como você está fazendo uma escolha, se você escolher os dois diferentes de zero, é equivalente a você escolher um diferente de zero. Significa simplesmente que você vai, no espaço dos campos, no espaço da sua dois, você vai colocar o teu eixo em cima daquele cara, em cima daquele vetor. Portanto, você pode sempre escolher uma posição diferente de zero. Então, para nós, isso aqui, vamos colocar aqui a configuração do campo de Higgs no vácuo. Então, essa é a configuração do campo de Higgs no vácuo. É a componente superior igual a zero e a componente inferior igual a zero. Isso aqui, para mim, é a configuração do nosso campo de Higgs. V sendo, então, raiz quadrada de menos 2 N2 sobre lambda. Então, observem bem que N2 e lambda são parâmetros, né? Esse V, então vamos ver que depois vai ser muito importante que o Higgs, a gente vai compreender as massas das outras partículas, mas ele não vai fixar a massa dele, tá? Vamos ver depois. Então, essa é a configuração. Então, o que significa fazer uma teoria quântica? Fazer uma teoria quântica significa, né, estudar as flutuações em torno da configuração de mínima energia. Esse campo tem uma configuração de mínima energia não trivial. Então, nós vamos ter que estudar as flutuações, né? As flutuações vão ter que ser em torno desse objeto aqui, desse campo. Então, para nós, o campo φ, vamos dizer assim, o nosso campo φ, na verdade, ele vai ser esse objeto aqui, mais, vamos colocar desse modo, quando a gente sabe que eu vou querer estudar as flutuações, né, em relação a esse objeto aqui. Então, a gente vai dizer para nós, deixa eu olhar, eu posso escrever desse modo, vamos dizer para nós o seguinte, que o campo φ
vou chamar de vamos dizer assim, o campo, o que é o campo físico para nós? O campo físico são as flutuações em relação a isso. Então, o nosso campo de Higgs, vamos colocar assim, o nosso campo de Higgs φ, ele tem uma configuração de vácuo não trivial, como fizeram. Então, pode ser I mais aqui, o que nós vamos chamar, vamos dizer assim, de um. Vamos chamar isso aqui de um φ. Está carregando a rotação, eu chamo de φ. Vamos chamar de φ. Vamos chamar aqui de um φ chapéu. Então, isso significa que esse objeto aqui é φ menos φ0, ou seja, é a perturbação de φ em torno de φ0. Então, esse campo aqui vai estar representando para nós as flutuações em torno do vácuo, né? São as oscilações, né? Em torno do vácuo, flutuações, né? Em torno de φ0. É exatamente a situação do oscilador harmônico. É só pegar um potencial, né? Se a gente pegar um oscilador harmônico, vamos pegar aqui só para a gente relembrar rapidamente. Um oscilador harmônico unidimensional, né? Um meio de x ponto ao quadrado, menos um meio de capa x2. Então, lá, a posição de equilíbrio aqui é x igual a zero. Minha coordenada física é x. X representa a coordenada. Se por acaso eu introduzir aqui um potencial linear, uma coisa do tipo AX, por exemplo, né? Ou então introduzir uma interação gravitacional. Então, coloquei uma força, uma contribuição ao potencial linear em x. Então, claro, o mínimo desse potencial já não é mais, para x igual a zero. Então, eu vou minimizar esse termo aqui, isso aqui é menos um meio de capa x, né? Menos A sobre 2k ao quadrado, né? E aí você vai dar menos um meio de capa x2, o 2 com 2 cancela, vai ficar mais A, x, e aí vai ter um termo constante que vai ser menos um meio de capa A2 sobre capa A2. Isso aqui é uma constante, eu jogo fora, mas é simplesmente uma constante do potencial. O que é importante para nós é isso. Então, essa coordenada agora, x menos A sobre k, eu vou chamar isso aqui de uma coordenada y. Então, eu posso reescrever o meu oscilador harmônico como sendo meio de m y ponto ao quadrado, isso aqui é constante, a derivada é zero, e aí, em vez de escrever o potencial daquela forma, eu escrevo o potencial como sendo menos um meio de ky2. Então, o meu oscilador harmônico é y. Né? Então, a minha coordenada x vai ser A sobre k, que é a posição de equilíbrio do sistema, a posição de mínima energia quando x for igual a sobre k, mais y. Então, a coordenada que está no lagrangiano não é necessariamente a coordenada que está descrevendo, né, aquilo que vai ter o caráter oscilatório. Na verdade, né, se eu olhar a solução desse problema aqui, eu botei que x menos A sobre k é que vai ser um A cosseno de ômega t. Então, o meu sistema ele vai oscilar em torno dessa posição fixa. Então, isso aqui que vai ser a oscilação em torno dessa posição fixa. Isso aqui é que vai, na teoria de campo, isso aqui vai ser a flutuação. O que está oscilando em torno da posição de equilíbrio é que é a flutuação. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. O nosso x, que é a coordenada que está no lagrangiano agora, o mínimo não é mais trivial, o mínimo não é mais x igual a zero. Com esse termo aqui, o mínimo passou a ser. Eu poderia também colocar um termo quântico aqui, se fosse o caso. Poderia fazer um oscilador anarmônico. Se a gente olhar esse oscilador anarmônico, é a mesma coisa. Eu posso escrever esse termo aqui, né? Vai ser, eu boto esse, quando minimizar isso aqui vai me dar 2, vai me dar capa x, né? Menos capa x, mais 4, botar menos 4 aqui, mais AX3. Então, a posição de mínimo vai ser x igual a zero, uma posição de máxima local, e a posição de mínimo vai ser raiz quadrada de menos capa sobre A. Então, o meu sistema vai estar oscilando em torno dessa posição. Então, de novo, eu faço a mesma coisa. Como se a gente completasse o quadrado aqui, menos um meio de capa x2, né? Então, x2 me evidência, menos de capa x2, eu escrevo aqui 1 mais essa grandezinha aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Nós vimos que a coordenada, que é o campo que está no lagrangiano, ele vai ser a posição de equilíbrio mais a flutuação.
Então, esse campo aqui é aqui que o campo vai flutuar. É aqui que eu vou ver as partículas, é isso aqui que vai ser o campo quântico. Então, se eu for olhar do ponto de vista da variável, que vai ser o campo quantizado, na verdade, não é esse. Ele contém uma parte que é uma configuração clássica. O campo que vai ser quantizado é esse, é isso aqui que nós vamos colocar. Então, ao colocar, a gente vai colocar, vamos substituir o nosso lagrangiano φ por φ0 mais φ chapéu. Nós vamos estar, na verdade, olhando esse objeto aqui. Então, para nós, isso aqui vai ser o seguinte. Oi? O zero O φ0 não é constante. Exatamente constante. É o V. Isso aqui se tornou φ0. Então, isso aqui vai ser 0V. Agora, esse campo aqui, sim. Esse aqui, completo, ele flutua. Então, aqui vai ter, eu vou ter campos, eu vou ter aqui. Vamos chamar esse campo aqui de φ1 mais φ2, essa componente superior. E aqui embaixo tem o φ3, né? Mas o φ3 é que tem valor esperado no vácuo. Então, eu vou chamar isso aqui é V mais a flutuação φ3, né? Vamos colocar aqui, mais φ4. Então, essas são as flutuações. Então, só por uma questão de nomenclatura, esse φ3 é que vai ser, na verdade, o Higgs, vamos chamar esse φ3 de H. Que é a flutuação em torno desse vácuo. E esses aqui vamos chamar φ1, φ2, vamos chamar então esse aqui de φ1 e φ2, e vou chamar esse aqui de φ3. Isso não tem nada a ver com aqueles. Não tem nada não, exatamente. Esses caras aqui, vamos até chamar de outra letra, para não ter confusão. Vamos chamar Q1 mais I2 e H mais I3. Então, essas são as flutuações do O peixe o Q3 é o Q4, é aquele ali, o Higgs. ainda não dá para ver ainda. Estou apenas chamando de H, porque na verdade vai ser só ele que vai sobrar. Quando eu escolho de leite. Mas vamos colocar aqui, eu poderia chamar isso aqui de Q3 mais I4, vamos chamar isso aqui de H. Então, esse aqui, essas são as flutuações em torno desse ground state. Então, ou seja, eu posso escrever que o meu campo de Higgs, então, ele vai ser, o meu φ vai ser Q1 mais Q2 V mais H mais I. Então, essa aqui vai ser, no final de tudo, nós vamos trabalhar, então, com esse campo de Higgs aqui. Esse aqui vai ser o campo que nós vamos usar daqui para frente. Então, por que nós chegamos a ele? Nós chegamos a ele depois de termos feito a escolha daquilo que é o estado fundamental do modelo padrão, da teoria resultado. O Higgs é que define o estado fundamental, e aí nós temos a liberdade de escolher esse estado fundamental, e aí meu campo, né, já que eu tenho configuração de energia, meu campo ele vai ser aquela configuração de energia mais essa flutuação. Então, isso aqui é exatamente lembra a analogia com o caso do oscilador harmônico. Quando o oscilador harmônico ele shifta a posição de equilíbrio dele. Então, quando ele shifta a posição de equilíbrio dele, a gente tem que saber separar daquela coordenada que está no lagrangiano o que é a posição de equilíbrio e o que é a oscilação em torno da posição de equilíbrio. Então, para nós é esse aqui que vai é importante. Então, vamos trabalhar com φ igual a isso, mas então, para nós, os campos importantes agora vão ser Q1, Q2, H e Q3. Então, é isso que nós temos que levar para a colação. Por que você escolhe o H? Não identifiquei, eu poderia ter deixado, porque eu não sei, vai ser justamente H. Simplesmente é um campo. Tá? Depois nós vamos ver por que esse campo aqui é o campo, é a partícula que fica. Na verdade, eu poderia ter feito isso desde o início. Né? Então, ter nenhuma tendência. Mas aí a gente já não esquece que é o Q3. Vamos levar o Q3 e depois a gente faz isso. Esse trabalho até agora é daquela galera toda ou foi o Higgs que fez? Não, aí teve várias contribuições. O Higgs fez uma parte. O Higgs, o papel mais importante do Higgs foi perceber que até então você sabia que tinha um campo de Higgs. O que o Higgs fez de importante foi ele perceber que a esse campo está associado a uma partícula. Não era óbvio naquela época que o
campo de Higgs teria uma partícula de Higgs. O trabalho do Higgs de 64, aquele Fitzgerald Levels dele, ele consegue isolar aquilo que é a flutuação que corresponde a uma partícula. Ele chamou a atenção do fato, já sabia que tinha um campo de Higgs, que não era o campo de Higgs, que tinha esse escalar. A questão era saber que esse escalar tem uma partícula associada. Isso é muito importante, né? Mesmo tendo uma galera viva, ele cria ganhar um prêmio Nobel. Não. Acho que era uma discussão da época, é difícil, cara. Se você lê os trabalhos do Brown com Gilbert, se você lê o trabalho do Kibble com Brown, com Engler, o trabalho do Salam, o trabalho do Glashow, é difícil você dizer. Era uma discussão da época. Eu acho que teve uma coisa que, assim, eu acho que o pessoal lá do CERN, o trabalho que realmente cristalizou o campo, como sendo o campo de Higgs, foi aquele trabalho de 76 do John Ellis com Gaillard e Nanópolis. Aí aquele campo que deu, aquele trabalho que daí para frente todo mundo passou a chamar de bóson de Higgs, mas na verdade eu acho que o papel do Higgs importante foi ele conseguiu, através desse Lagrangiano, ele fez a leitura daquilo que é a partícula associada a esse campo. Eu acho que essa foi a contribuição importante dele. Sabia que tinha que ter um campo que permeava todo o universo, que todas as partículas massivas interagiriam com aquele campo. Agora, a questão era ter claro que aquele campo dava origem a uma partícula. Isso naquela época não estava claro. Acho que a contribuição importante do Higgs foi essa. Mas foi também a contribuição do Kibble, do Engler, do Braut. E assim, a flutuação, então, grossíssimo modo, é a partícula. É a partícula. Vai flutuando, vai aumentando a energia e vai aumentando as estações. Isso. Como é que fica, por exemplo, porque para mim é estranho, porque parece que o Higgs é tipo um éter, entendeu? Não deixa de ser. Ele é vamos dizer, para a teoria, para o modelo padrão, o Higgs ele define uma situação privilegiada. Ele tem uma configuração, define uma direção privilegiada no espaço. Eu digo que o estado fundamental é isso. Então, do ponto de vista do SO2, existe um vetor não trivial que determina uma direção preferencial e que é o estado de energia do sistema. Se isso aqui acontecesse por um campo de spin não trivial, você estaria quebrando a simetria de Lorentz. Porque você estaria dizendo que no espaço-tempo eu tenho uma direção preferencial. E o meu sistema vai flutuar em torno dessa direção preferencial. Você só não quebra a variância do lado porque esse vetor, ele não é um vetor do espaço-tempo, ele é um vetor do espaço interno, do SO2. Mas do ponto de vista do SO2 existe um campo de Higgs, né? Quer dizer, o φ0 é como se ele determinasse o método do SO2. E as partículas mais massivas, elas estariam então interagindo com excitações mais fortemente com o Higgs, elas estariam vai ser a constante de acoplamento que vai E as excitações do Higgs? As excitações vão ser como as excitações de mais alta frequência, mais momento. É como se eu tivesse partícula de Higgs com mais momento. Tudo bem, mas aí o que eu vejo que eu tive do Higgs não é ele sozinho, é ele interagindo com alguém. Claro, vamos ver agora as interações de tal lá. Então, esse alguém, qualquer partícula massiva que seja, interagindo com excitações maiores, isso não influencia em nada? Não, porque essas excitações aqui, elas vão estar dando a frequência. Pensa bem na relação quando você tem isso aqui. E2 é igual a T2, C2. Isso seria essa pergunta de ordem. Não. Idiota não. Está falando por ninguém, está falando de nada disso. Essa relação aqui, a massa da partícula está aqui. Se você aumentar o momento, você aumenta a energia. Então vamos pensar aí nessa relação seria R apontado 1. Apontado, K2, C2, né? Mais M2, C4. Então, se você está aumentando a frequência, está aumentando a flutuação, a vibração, mas você mantém a massa fixa. Quando você está aqui no Higgs, você pode ter a partícula de Higgs, você pode ter o campo flutuando com maior frequência, isso não significa que você... Mas isso não é a partícula que está acoplando os Higgs? Não, isso aqui é para qualquer partícula possível, porque então, qualquer partícula, o Higgs está ali no N. O que vai determinar a massa da partícula e a interação da partícula com o Higgs vai ser a constante de acoplamento do acoplamento Higgs-partícula e não a frequência